Os 15 piores desastres aéreos da história. Se liga só. Por sua própria natureza, os acidentes aéreos são geralmente catastróficos. Embora bastante improvável, o primeiro acidente aéreo fatal na história ocorreu em 1908 quando envolveu um dos irmãos Wright. Um modelo de avião tripulado por Orville Wright e Tenente Thomas mergulhou de cabeça no mar. Entre 1970 e 2021, houve 11.576 incidentes e acidentes aéreos no mundo que causaram a morte de 18.131 pessoas. Este número, compilado pelo Cartório de Registro de Colisões Aéreas com sede em Genebra, na Suíça, é na verdade algo mais antigo, porque esta organização computa apenas acidentes envolvendo aviões com capacidade para mais de 6 passageiros no que ocorra a perda total do avião. Dentre esses acidentes houve 15 que foram os mais catastróficos em termos de perda de vidas humanas que vamos relembrar neste vídeo. Vários desses desastres ocorreram em circunstâncias que surpreendem por os padrões de hoje e levou a mudanças tecnológicas e administrativas no tráfego aéreo para torná-lo mais seguro. Antes de assistir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas atualizações. Número 1. Desastre aéreo de Tenerife. Em 27 de março de 1977, uma colisão entre dois aviões Boeing 747 ocorreu no aeroporto de Los Rodeos, da ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago das Ilhas Canárias, em que 583 pessoas morreram. O acidente ocorreu entre um avião panamenho e outro da KLM, matando 335 pessoas que estavam a bordo do avião dos Estados Unidos e todas as 248 pessoas a bordo do avião Hernández, incluindo seus 234 passageiros e 14 tripulantes do avião panamenho. Quando o avião da KLM se preparava para decolar e encontrou a aeronave panamenha, ainda na pista e envolta em neblina, devido à iminência de uma colisão fatal no solo, o piloto do avião holandês tentou decolar sobrevoando a aeronave americana e não teve sucesso. O avião da KLM quase colidiu com a traseira do avião do Panamá, do qual puderam ser salvas 61 pessoas que estavam na parte da frente. A investigação das autoridades espanholas atribuiu o acidente à decisão do capitão da KLM de decolar após acreditar erroneamente que a autorização de decolagem havia sido emitida. A KLM admitiu o erro de seu capitão e atribuiu-o a uma comunicação confusa com a torre de controle. Desde então, a indústria da aviação enfatizou o uso estrito de frases padronizadas no tráfego aéreo. Número 2. Japan Airlines Flight 123. Em 12 de agosto de 1985, um Boeing 747 da Japan Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Tóquio em Haneda para o Aeroporto Internacional de Osaka, em Itami-Kyosha. Quando estava no ar por 44 minutos, a aeronave sofreu uma descompressão feita com a parte superior do Monte Takamahara, 100 km de distância de Tóquio, morrendo 520 pessoas. Este foi o maior desastre aéreo da história com um único avião, superado apenas pelas 583 mortes no choque entre duas aeronaves ocorrido em 1977 em Tenerife, na Espanha. 2 mulheres e 2 meninas sobreviveram milagrosamente. Hiroko Yoshi Shakira, 8 anos, e Yumi Ochiai, uma aeromoça, foram encontrados presos entre os assentos em uma seção intacta da fuselagem. Ainda mais incrível foi a sobrevivência da garota de Keiko Kawakami, de 12 anos, que foi encontrada sentada em um galho de árvore. Entre os que morreram, estava Kyo Sakamoto, um famoso cantor e ator japonês. Número 3. O relatório da investigação do acidente ocorrido em 1996, conhecido como Colisão Aérea de Shark-Dadri, indicou que o avião Boeing 747-168B, da Saudi Arabian Airlines, e o 276 da Kazakhstan Airlines, estavam na mesma rota, mas em direções opostas. A tripulação do avião cazaque não seguiu as instruções do controle de tráfego aéreo, resultando em uma colisão, que matou todas as 349 pessoas a bordo. A investigação apontou que o avião não foi reparado adequadamente. Este acidente forçou a obrigatoriedade da utilização do sistema de alerta de colisão aérea. Número 4. O voo 981 da Turkish Airlines, que ocorreu em 1974, foi um dos maiores desastres aéreos da história, matando 346 pessoas a bordo. O acidente ocorreu quando o compartimento de carga foi aberto em pleno voo, causando uma descompressão, que resultou no colapso do piso acima do porão e na perda do controle do avião pelos pilotos. Este acidente prejudicou significativamente a reputação da companhia aérea. Número 5. O voo 163 da Saudi Airlines, em 1980, também foi um dos piores desastres aéreos da história, matando 305 ocupantes. O avião pegou fogo após decolar de Riad e conseguiu pousar de emergência na capital saudita, mas todos os passageiros e tripulantes a bordo morreram.
O incêndio e os erros do piloto contribuíram para o acidente, já que o piloto não reagiu prontamente ao alarme de incêndio e não seguiu os protocolos de emergência corretos. Com os motores desligados, mas não conseguiu parar a luz, porque os cabos estavam danificados. Finalmente deu a autorização de evacuação, mas as portas não abriram. Quando os bombeiros conseguiram entrar já era tarde. Os ocupantes já estavam mortos ou nos seus últimos segundos de vida. Entre os passageiros mortos havia 140 sauditas, 85 paquistaneses, 32 iranianos, 2 americanos e um espanhol. Número 6. Acidente da Força Aérea Iraniana. Este acidente ocorreu em 19 de fevereiro de 2003, quando o avião 276, da Força Aérea Iraniana, com 18 tripulantes caiu em uma montanha iraniana, enquanto transportava 257 membros da Guarda Revolucionária. Como passageiros, uma força especial islâmica estava viajando em uma missão desconhecida. A aeronave caiu nas montanhas Sirte, a sudeste da cidade de Kerman, 800 quilômetros ao sudeste de Teherã. Depois de perder o contato com o controle aéreo em meio ao mau tempo, morrendo todos os 275 ocupantes. Este acidente foi o mais mortal em território iraniano e também o mais mortal em que um avião Yoshin 276 esteve envolvido. Embora este quadrimotor fosse de fabricação soviética, o governo iraniano atribuiu o acidente a problemas de manutenção devido ao embargo dos Estados Unidos ao Irã. Um mistério é que não se sabia, ao menos publicamente, como um avião que normalmente não transportava mais de 200 passageiros, tinha 257 no momento do acidente. Especula-se até que não tenha se chocado contra a montanha, mas sim colidido com outra aeronave. Número 7. O voo 191 da American Airlines. O capitão da American Airlines, Walter Lux, não deveria ter morrido em 25 de maio de 1979. Ele completou seu voo de Phoenix a Chicago e planejava voltar para a capital do Arizona para encontrar sua filha em uma casa de campo nos arredores da cidade, mas a solidariedade entre os pilotos, que existe como em muitas outras profissões, fez com que um colega da companhia aérea lhe pedisse para assumir o voo 191, com destino a Los Angeles, devido a um compromisso familiar, e o capitão Lux concordou. Enquanto preparava seu novo voo, ele decidiu que ligaria para o filho para contar sobre a mudança de planos, sem saber que ele nem chegaria à Califórnia. Inclinando para a esquerda até colidir com um hangar, o combustível dos tanques internos da sala derramou e pegou fogo instantaneamente, matando todos os 258 passageiros e 13 tripulantes, incluindo 9 mexicanos e 22 pessoas de outros 13 países latino-americanos. O acidente ocorreu porque a área de manutenção da companhia aérea modificou os coxins do motor para desmontar-los e montá-los mais rápido. Número 8. American Airlines Flight 587. Em 12 de novembro de 2001, um American Airlines 300.600 decolou do aeroporto Kennedy em Nova York, com destino a Santo Domingo, República Dominicana, caindo 1 minuto após a decolagem. No desastre, os 260 ocupantes do avião morreram, 251 passageiros e 9 tripulantes, mais 5 outras pessoas que estavam no solo. O Airbus foi avisado de que seria submetido à esteira de turbulência deixada por um Boeing 747 da Japan Airlines que decolou pouco antes do avião americano. A companhia aérea entrou neste moinho e fez o que havia sido ensinado para tais casos, empurrou agressivamente o leme direcional de um lado para o outro, mas a manobra perdeu o controle do avião que caiu em uma área chamada Rock, em Long Island. Após o acidente, os manuais de treinamento foram modificados para levar em conta os pedais sensíveis do Airbus A300. Número 9. Companhias aéreas de Taipei e Taiwan estavam fazendo sua aproximação de rotina para o aeroporto de Nagoya, no Japão, quando a copilota Joanne Mencon inadvertidamente operou a alavanca que eleva a posição do acelerador como se o avião estivesse decolando. Mas o piloto automático agiu de acordo com a sua programação e contra as manobras manuais da copilota, aumentando drasticamente o ângulo de ataque, com altitude insuficiente para recuperar. O avião caiu no solo, matando 264 de seus 271 ocupantes. Todos os passageiros sobreviventes estavam sentados entre as filas 7 e 15. Número 10. Nigeria Airways, às 9h20 da noite minutos. Em 11 de julho de 1991, o avião partiu do Aeroporto Internacional King Abdulaziz, que serve as cidades sauditas de Jeddah e Meca, com destino ao Aeroporto Internacional Sadiq Abubakar III, em Sokoto, Nigéria. Antes da decolagem, o mecânico principal observou que a pressão dos pneus número 2 e número 4 estava abaixo do mínimo para decolagem, mas não foi capaz de inflá-los, pois não havia gás nitrogênio disponível.
Os policiais descartaram o risco e decidiram ir embora, mas durante as filmagens viram que um dos pneus furados parou e começou a esfregar contra a pista, produzindo calor suficiente para gerar um incêndio. Assim que a aeronave decolou e o superaquecimento dos pneus, os sistemas elétricos e o pneu causaram o incêndio. A tripulação perdeu o controle do avião que caiu perto da pista. Ao tentar um pouso de emergência no mesmo aeroporto de onde partiu, matando todas as 261 pessoas a bordo, 247 passageiros e 14 tripulantes. Número 11. Voo 901, um voo panorâmico diário sobre a Antártica. O avião partiu pela manhã do Aeroporto Internacional de Oakland, passaria várias horas sobrevoando o continente de gelo e retornaria ao pôr do sol do dia 28 de novembro de 1979. O DC-1030, que fazia o voo de rotina, colidiu com o Monte Erebus a 3.794 metros e o vulcão ativo mais ao sul, localizado na Ilha Rose. No desastre, morreram 257 pessoas a bordo, 237 turistas e 20 tripulantes. O voo foi promovido como uma experiência turística única, que permitiu aos passageiros admirar de baixa altitude o impressionante Estreito de McMurdo e outros lugares extraordinários. A investigação do acidente inicialmente concluiu que foi um erro humano do piloto. Porém, a opinião pública pressionou por uma nova investigação e, posteriormente, foi descoberto que o acidente ocorreu devido a um erro de navegação cometido pelos pilotos, que não conseguiram ver a montanha por causa das condições climáticas adversas e da falta de equipamentos de navegação adequados. O desastre do Monte Erebus foi um dos piores acidentes aéreos da história da Nova Zelândia e teve um impacto significativo na indústria do turismo do país. O governo da Nova Zelândia também foi duramente criticado por sua gestão da crise e por sua falta de transparência na divulgação das informações sobre o acidente. Em todos esses casos, fica evidente a importância de manter altos padrões de segurança na aviação e de garantir que os equipamentos, procedimentos e treinamento de pilotos e tripulação estejam sempre atualizados e em conformidade com as normas internacionais de segurança. Número 12. O acidente da Ilha da Ilusão. Em 11 de abril de 2018, um avião militar da Força Aérea Argelina, o IL-76, caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Bofari, às 7h50 da manhã, horário local. O acidente ocorreu fora dos limites do aeroporto de Buffalo e resultou na morte de 247 passageiros, incluindo 176 membros do Exército Nacional do Povo da Argélia, bem como civis e estudantes. A investigação sobre o acidente foi ordenada pelo governo argelino, e a Rússia manifestou interesse em colaborar como fabricante. Tanto a Argélia quanto a República Árabe Democrática de Sarai declararam períodos de luto nacional. Número 13. O acidente de voo número 13 da Aero em 12 de dezembro de 1985, foi um voo charter da Companhia Aérea dos Estados Unidos que partiu do Cairo, Egito, para a base Fort Campbell, em Kentucky. O avião DC-8, alugado pela Aero, transportava 248 soldados americanos que estavam voltando para casa após servir no exterior. O avião caiu segundos depois de decolar do Aeroporto Internacional de Gallup, matando todos os 256 ocupantes, incluindo 248 passageiros. A investigação revelou que o acúmulo de gelo nas asas do avião causou aumento de peso, perda de sustentação, aumento da resistência e redução da capacidade aerodinâmica da aeronave. Número 14. O acidente de voo número 14 foi da Garuda Indonésia, ocorreu em 26 de setembro de 1997. Um Airbus A300 que fazia a rota entre Jakarta e Medan caiu em uma floresta montanhosa perto de Medan, matando todos os 234 ocupantes. O acidente foi atribuído a erros humanos e perda de visibilidade devido à fumaça produzida por incêndios florestais na área. A visibilidade no local era entre 600 e 800 metros e houve confusão entre o controle de tráfego aéreo e a tripulação da Garuda Indonésia. A conversa entre o controle de tráfego aéreo e o voo Garuda Indonésia prosseguiu por alguns minutos. No entanto, o controlador de tráfego aéreo equivocadamente pensou que a aeronave estava virando à direita, quando na verdade estava virando à esquerda em direção à elevação. Número 15. Este trágico acidente ocorreu em 17 de julho de 1996, envolvendo um Boeing 747-131 da TWA, que partiu do aeroporto JFK com destino a Roma, com uma escala planejada em Paris. Infelizmente, após apenas 12 minutos no ar, a aeronave explodiu sobre o Oceano Atlântico, matando todos os seus 230 ocupantes. Este acidente ocorreu apenas 2 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, levantando a hipótese de que poderia ter sido um ataque.
A investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes durou 4 anos e foi o desastre aéreo mais complexo, exaustivo e caro da história da aviação comercial dos Estados Unidos. O relatório final concluiu que a causa mais provável foi uma explosão no tanque de combustível, possivelmente iniciada por um curto-circuito, que desintegrou o avião no ar. A FBI também conduziu uma investigação de 16 meses, mas não encontrou evidências de um possível atentado como a causa da catástrofe. Este evento trágico ajudou a tornar a aviação comercial ainda mais segura e confiável, e o avião continua sendo um meio de transporte rápido, confortável e seguro para viagens. Se este vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe e deixe seus comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com sua família e amigos para que eles possam aprender mais sobre os 15 piores desastres aéreos da história. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!